Bom dia, minha gente! Começando aqui mais uma semana incrível. E essa semana tá recheada de lives que vocês vão amar. A de hoje é um assunto bem polêmico, bem importante também, porque a gente vai desmistificar aqui algumas crenças que a gente tem em relação a isso, ao dinheiro, ao nosso trabalho como terapeuta ou profissional do desenvolvimento humano, né? E o dinheiro. Tem muita terapeuta que acha que o problema de talvez ela não ter ali os ganhos que ela gostaria, ou passar desse ganho que muitas vezes ela tá estagnada ali por muito tempo, não significa necessariamente que ela não ganha bem, mas que ela não consegue ultrapassar. E aí vem aquelas questões de, o problema é o Instagram, o problema são as pessoas que não me apoiam, o problema é o ambiente que eu estou, o problema é a minha idade, muitas outras coisas que eu escuto. Mas o verdadeiro bloqueio está justamente no que tu acredita que tu merece receber. Só que tem muito mais coisas por trás disso. Não é só o quanto tu acredita que tu merece receber, porque atrás dessa crença de merecimento existem várias memórias que a gente tem que vão criando essa crença. Basicamente, uma crença que a gente tem, ela não é feita de uma coisa só. Ela é o conjunto de várias coisas. Então, são várias memórias que tu tem, são várias coisas que tu traz, do que tu ouviu, do que tu aprendeu, né? Do que te disseram, do que te ensinaram. Tem coisas relacionadas a, às vezes, até o que nem tinha relação ali com a nossa família, mas que a gente viu alguém falar por aí. Ou, enfim, são várias memórias que vão formando essas crenças. E quando a gente tem a crença de que não merece, além de todas essas memórias, tem as questões de como a gente se vê, como a gente vê o nosso trabalho, né? Como a gente vê o trabalho em si. E nesse caso, se tu tiver qualquer crença em relação a isso, e todo mundo tem, de uma forma ou de outra, todo mundo tem, tu pode ter a melhor técnica do mundo, tu pode ser a melhor terapeuta do mundo. Lá dentro, tu vai sentir uma certa culpa por cobrar mais, por crescer. E quando tu sente essa culpa, tu tá informando, né, pro universo, pras pessoas, porque a gente troca energia com as pessoas, que tu não tá pronta pra receber. E se tu não tá pronta pra receber, como que tu vai cobrar mais, ganhar mais, ou sair dessa estagnação? Porque tem várias terapeutas que eu atendo, por exemplo, que elas já têm uma renda legal. Tipo, eu faturo ali 8 mil, 10 mil por mês. Só que eu não consigo passar disso. Eu estagnei nisso. E tem também aquelas que, apesar de ganharem muito bem, elas não conseguem sustentar o dinheiro. Então é como se fosse assim, eu ganho bem, mas eu gasto tudo. Então ela tá ali no mesmo nível daquela que muitas vezes está conseguindo fazer só 2 mil por mês, porque ela nunca tem dinheiro. Então a relação com o dinheiro não significa só que tu não sabe fazer dinheiro. Pode ser que tu não consiga fazer, pode ser que o dinheiro não venha, mas pode ser que o dinheiro venha e não fique. Pode ser que o dinheiro venha e tu não consiga gastar. Então, abrange muita coisa aqui. Então, a nossa relação com o dinheiro não é só a questão de, quero ganhar mais ou quero cobrar mais e não consigo. Não, é vasto. São muitas coisas envolvidas. E se tu tem crenças em relação ao dinheiro, mesmo que às vezes tu destrave aí para fazer mais dinheiro, tu vai continuar com crenças que não vão te deixar ficar com dinheiro ou que não vão te deixar gastar esse dinheiro. A maneira como tu te relaciona com esse dinheiro, se tu não tirar essas crenças, se tu não der um novo significado para tudo isso, vai continuar aí travada, sem resultado, ou até vai melhorar os seus resultados, mas a tua relação com o dinheiro ainda assim não vai mudar. Então a gente precisa olhar para todas essas questões. E bom dia, Lu!
E aí, tem vários pontos que eu coloquei aqui pra eu não esquecer, mas eu quero trazer mais alguns pontos. Eu tava vindo hoje de manhã de viagem e aí eu voltei lendo um livro. Talvez vocês conheçam, é do Cortella, A Sua Obra. Qual a tua obra? E nele tava falando questões sobre o trabalho em si, e me veio muitos insights de crenças que a gente tem. E depois eu quero compartilhar com vocês os insights aqui que vieram pra mim. Mas antes, vou seguindo aqui o cronograma. Vamos ver aqui onde eu consigo encaixar, porque eu achei bem importante as percepções que eu tive. Que no livro não fala sobre questões de crenças, porém, não tem como eu não associar, né? Então eu quero trazer essas percepções aqui pra vocês também, que eu achei bem importantes, que a gente precisa considerar. Que é em relação às crenças que a gente tem ao trabalho em si, de fato, né? Depois eu vou compartilhar com vocês. Vamos seguir aqui o cronograma para a sanguínea não se perder. Então, hoje a gente vai falar justamente contigo que é terapeuta ou profissional aí do desenvolvimento humano, que tá cansada, talvez, de fazer muito e não ter aquele retorno que tu quer, fazer muito e receber pouco, ou talvez até, como eu falei, tu até ganha bem, bom dia Denise, mas não consegue sustentar esse dinheiro, então ou gasta tudo, ou não consegue gastar, ou fica ali como se sempre fosse acontecer algo ruim, e aí de fato acontece algo, tu precisa gastar aquele dinheiro, então nunca sobra, né? Tu não consegue investir, tu não consegue... É como se tu quisesse se livrar do dinheiro, então tu não te permite receber, ou tu até te permite receber, mas tu não te permite ficar com ele. E aí, inconscientemente, tu dá um jeito de se livrar. E é muito pesado isso, né? Porque o nosso consciente sabe que o dinheiro é algo bom, sabe que a gente precisa do dinheiro para fazer várias coisas, que ele pode sim nos trazer liberdade, poder de escolha, né? Porém, mesmo assim, a gente não consegue dominar isso. É como se a gente fosse escravo mesmo do dinheiro. Mas não, a gente não é, e a gente vai juntas aqui mudar isso. Mas e aí, eu quero que tu pense aí, como é que tá a tua relação com o dinheiro? O que tu pensa quando o assunto é dinheiro? Tu pensa talvez que se tu cobrar muito, tu vai parecer uma mercenária, ou de fato, se tu cobrar, tu vai parecer alguém que tá ali querendo explorar os outros. E aí talvez tu cobra menos com medo de parecer, né, que tu tá explorando as pessoas, que tu é uma mercenária, que tu não tá ali de fato para ajudar. Tu sente culpa quando alguém te paga, tu fica até meia... parece que com vergonha de receber o dinheiro. Quando tu fala sobre prosperidade, abundância, em ser rica, em ficar rica, tu meio que foge do assunto, fica desconfortável com o assunto. Talvez tu até seja uma terapeuta que fala desse assunto e que ajuda outras pessoas nesse assunto, mas tu foge de olhar ali pro teu extrato, porque justamente, talvez tu até faça dinheiro, tu consiga até ensinar outras pessoas a fazerem dinheiro, mas a tua relação com o dinheiro não te permite ter essa liberdade. Às vezes, como eu falei, tu ganha bem, mas tu não consegue manter, ou tu não consegue gastar. Então, começa aí a pensar, e até, se vocês tiverem papel e caneta, aí anota. De tudo que eu for falando aqui, que tu for te identificando, tu anota. Porque ter esse olhar e começar a te observar vai mostrando ali pra gente, como se fosse um mapa, onde estão as crenças que tu precisa de fato olhar, ressignificar, trabalhar em ti, porque a gente não consegue comandar o que a gente não conhece. Então a gente precisa, em primeiro lugar, ter clareza de onde tá o problema. O que acontece ali que tu sente isso ou aquilo em relação ao dinheiro, né? E provavelmente, do que eu trouxe aqui, tu deve ter respondido sim para alguma dessas perguntas. E aí, a gente vai seguir aqui, porque de fato essa live vai ser um divisor de águas aqui, para te trazer muita clareza. Porque tem aquela questão, a gente sabe
de muitas das coisas que eu tô falando aqui, só que entre a gente saber e ter a clareza de dentro da nossa vida, onde que isso tá interferindo, onde que dói, porque às vezes a gente tem o conhecimento e até consegue ajudar outras pessoas, como eu falei, mas para aplicar na nossa vida é difícil olhar às vezes, né? É difícil a gente olhar para nossa própria dor. E aí, muitas vezes a gente entende assim, eu entendo que eu tenho crenças em relação ao dinheiro, eu tenho travas em relação ao dinheiro, mas que travas são essas? E o que que eu faço para resolver? Porque eu consigo ajudar outras pessoas, mas e na minha vida? Como é que eu faço isso? E aí vem toda aquela questão que eu sempre falo, né? De como a gente precisa se ajudar e fazer essas trocas. As principais travas que a gente tem em relação ao dinheiro são a culpa de cobrar, que eu já falei aqui, né? É como se cobrar fosse o oposto de servir. Como se tu tivesse que servir e ajudar as pessoas de graça, né? Quando, na verdade, justamente a questão ali de tu receber para isso é o que vai te proporcionar, que vai te permitir que tu continue servindo. Porque tu precisa trabalhar, tu precisa ter uma renda. E entende que tu vai estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo? Então tu vai estar servindo as pessoas, ajudando as pessoas e tendo essa troca que é o retorno financeiro. Então, cobrar faz parte do servir. E aí a gente tem que ir desmistificando também essa crença não é nem a crença que te faz ter culpa, né? Sentir essa culpa por estar cobrando. Aí tem outra questão que vocês me trazem muito aqui, muito, que é a síndrome da impostora, né? É aquela crença de que tu só pode cobrar quando tu for perfeita, né? Como se isso fosse uma prisão mesmo. E até falando do livro, que eu quero trazer percepções para vocês em relação ao trabalho, tem uma outra percepção aqui que eu trago em relação a isso, que é antes de começar o livro até, que a filha do Cortella, né, ela faz ali o prefácio e ela traz algo que ele ensinou para ela, que isso aqui eu falo muito disso, falo muito, mas traz aqui no livro e eu quero repetir, sobre essa questão da síndrome de impostora, de achar que a gente precisa ser perfeito, né? Ela fala, a filha, né, falou um dia pro Cortella, que é o pai, que ela queria muito ter essa habilidade que ele tinha de falar, de fazer uma palestra, né, de inspirar pessoas e tal. E ele responde pra ela: não se preocupe. Quando você falar durante mais de 30 anos em público, você será como eu. Às vezes tem uma ânsia de sermos algo que não tivemos sequer tempo e maturidade para desenvolvermos. Mas a verdade é que hoje estamos na era dos tempos velozes. O que ele fala aqui? A gente é muito imediatista e a cada vez a gente está ficando mais imediatista ainda. E esse imediatismo faz a gente ter uma visão totalmente injusta, é uma comparação injusta, na verdade, de que eu queria ser como fulano, mas nunca vou ser. E aí, por que a comparação é injusta? Porque essa pessoa trilhou um caminho. Como ele deu aqui no exemplo, fazem 30 anos que ele faz palestra. Como é que alguém que nunca fez palestra vai querer ser igual a ele se não trilhou esse caminho? E isso serve muito aqui pra nós, quando a gente pensa de, eu preciso ser perfeita pra cobrar mais, pra isso, pra aquilo, pra aquele outro. Tu precisa entender em que momento tu está e que pra te chegar nesse lugar que tu almeja, tu vai ter que trilhar esse caminho. E por que a comparação é algo tão injusto? É injusto com uma pessoa e contigo mesmo. Contigo por quê? Porque tu tá às vezes ali no teu início, não tem como tu te comparar a uma pessoa que trilhou, como no exemplo aqui do livro, 30 anos fazendo uma coisa. E é injusto com uma pessoa também tu te comparar, porque tu olha muitas vezes pra ela e pensa, eu queria ter a facilidade que a fulana tem em fazer live. Só que daí tu desconsidera todo o caminho que ela trilhou pra ter essa facilidade que ela tem hoje. Então, nessa questão da síndrome da impostora aqui, tem dois pontos. Tem esse ponto, o da comparação e do
de tu não ser mais injusta nem contigo, nem com as pessoas, de entender que se tu fizer muito de qualquer coisa, tu vai ficar muito boa naquilo. Entende que tu precisa trilhar esse caminho e em que etapa tu tá. Mas tem outro ponto que eu gosto muito de falar aqui para minhas alunas e mentoradas quando me trazem essa questão, é que se tu sente isso, tu tem ali a famosa síndrome da impostora, com aquela impressão de que, parece que eu não sou boa o suficiente, ou tenho medo de não dar resultado para a pessoa. Isso significa, isso é muito bom. É muito bom, eu quero que tu te trazer aqui o outro lado da visão, que é qual? Se tu se preocupa muito em dar resultado para a pessoa, tu tem essa preocupação de entregar esse resultado, significa que jamais na vida tu vai ser uma impostora. Por quê? Porque tu tem responsabilidade. Tu sabe que tem uma vida ali nas tuas mãos, uma história nas tuas mãos, e tu quer de fato ajudar essa pessoa. Uma impostora nunca vai se preocupar com isso. Ela só quer receber ali o dinheiro da pessoa e azar se a pessoa vai ter resultado ou não. Então, quem tem este medo, quem tem essa síndrome aí, pode se considerar uma profissional muito boa. Porque se tu tem essa preocupação, tu vai estar disposta a ajudar de fato aquela pessoa. Então, muda essa chavinha aí, entendendo que, se eu tô preocupada em dar resultado, é porque de fato eu respeito a pessoa, eu respeito a história da pessoa, eu respeito inclusive o dinheiro da pessoa. E eu sou responsável. Então eu quero entregar um resultado. E tu vai entregar esse resultado. Só que não significa que tu precise te cobrar tanto. Tu precisa só estar disposta e ter essa consciência de que de fato é uma responsabilidade, né? A pessoa tá te entregando muitas vezes ali as dores dela, as emoções dela, a história dela, que é uma grande responsabilidade mesmo. E tu precisa sim ter esse certo friozinho na barriga, porque é algo muito importante. E tá tudo certo. E faz parte, e tu sempre vai... Acho que a gente sempre vai sentir esse friozinho na barriga. Principalmente quando a gente vai atender uma pessoa nova, né? Eu vejo por mim mesmo. Por mais que eu tenha experiência, né? Tem um método, tem ali um caminho a seguir. Cada pessoa que chega na nossa vida vem com uma história diferente, um contexto diferente. É uma vida diferente. Então, toda vez que vem alguém novo pra gente atender, dá aquele certo friozinho na barriga, porque tu não sabe o que te espera. E é natural do ser humano sentir isso em relação a tudo que é novo. Então tá tudo certo. Isso não é uma coisa que pode te impedir de seguir, de ir à frente, de crescer. Mas tu tem que ir mudando as tuas percepções em relação a isso. Outra trava, né, que pega muito a gente, eu digo a gente porque eu me coloco aqui no pacote, né? Mentoras, terapeutas, profissionais do desenvolvimento humano. A gente sempre vai ter alguma coisinha ali pra curar. Então, eu digo que eu me coloco junto aqui no pacote. Que é a zona de conforto financeira. Que é, muitas vezes, tu te acostumou a lugar que tu tá. E aí, talvez tu esteja ganhando aí, 10 mil por mês, mas tu pensa, tá bom assim, né? Eu tô ganhando bem. Só que o problema não é que tá bom assim. O problema é que essa é a forma que tu foge de crescer e acaba te mantendo aí estagnada. E essa estagnação, ela pode te impedir, inclusive, de ajudar mais pessoas. Porque aí tu te limita e tu pensa, e assim tá bom, tô atendendo aqui tantas pessoas por semana, vou ficar aqui, vou continuar assim. E aí é aquilo, né? Tu até ganha bem. Mas, aí vem outra questão. Tu ganha bem, mas tu não consegue sair desse lugar, não cresce. Ou tu até consegue ganhar cada vez mais. Só que tu gasta tudo. E como eu falei lá no início, é como se tu desse ali um jeito de se livrar do dinheiro. E aí eu vou incluir aqui o ponto que eu falei pra vocês, que me trouxe muito insight aqui, da questão do livro onde ele fala de trabalho. Que é o que basicamente? Ele traz, o livro Quarta Obra, ele traz muita questão ali de propósito mesmo, né? De como tu vê o trabalho,
a liderança em si, qual é o propósito que tu tem, né, de fazer o que tu faz. Quando a gente fala de trabalho, nós aqui existe algo muito maior do que simplesmente um trabalho, existe um propósito, existe algo, inclusive, que o livro fala aqui sobre qualquer trabalho ser algo que precisa ter ali um envolvimento espiritual, só que as pessoas às vezes não entendem o que é né? Essa questão de envolver ali a espiritualidade. E na verdade, quando a gente fala em espiritualidade, basicamente a questão é: eu tô aqui para servir e eu não me importo só comigo, eu me importo com o todo. É algo muito maior. Então não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com misticismo também, não. Quando a gente fala em o trabalho ter esse envolvimento espiritual, é justamente isso, que é tu com a consciência de servir o todo. Então, de ajudar de fato muitas pessoas pelo bem do maior número de pessoas possível. Então, tu não olha só pra ti. E aí, quando ele fala todas as questões aqui de trabalho, ele traz a relação com o próprio nome trabalho. Ó, o nome, a palavra trabalho, ela vem do latim, não sei se eu vou falar certo, tá? Tripalium, que era o nome de um instrumento de tortura. Então, basicamente, trabalho, sem a gente nem saber, né? Ele vem do latim, da palavra que era lá um instrumento que eles usavam para torturar as pessoas. E aí que eu falo como tem crenças e memórias guardadas e tem coisas aqui de muito antes da gente vir para esse mundo. Quando a gente fala que tem coisas lá dos nossos antepassados, de fato tem. Então a própria palavra trabalho já traz essa energia, esse peso de ser algo que é um castigo. E por entender que é um castigo, e por não entender também, porque isso é muito inconsciente, a gente vê o trabalho como castigo e às vezes a gente não se permite ter essa leveza. Então, e eu trouxe, vários insights para minha própria vida de como às vezes algo que poderia ser muito mais fluido, mais leve, a gente traz um certo peso, uma certa carga de eu tenho que trabalhar. E o meu trabalho, particularmente, eu amo fazer o que eu faço. Então, quando eu atendo alguém, quando eu faço uma live, quando eu entrego uma aula, eu fico muito bem, feliz, me sinto viva. Eu sempre repito isso aqui e vou falar sempre porque é verdade. Só que, mesmo assim, na palavra, hoje eu tenho que trabalhar. Sente que tem um peso nessa frase? E aí, sabendo sobre isso, que eu nunca parei pra pensar, sobre de onde vem a palavra trabalho, tem muito essa relação, né, de fato carregar ali um peso de como se fosse um castigo. Quer ver uma coisa? Isso muitos de vocês podem ter ouvido já. Olha lá pra trás, lá na tua infância, adolescência, não sei, sabe? Quando tu não queria estudar, quando tu tirava uma nota baixa, algo assim, aí a mãe me falava, tu tem que estudar, porque se tu não estudar, tu não vai ser nada na vida. Tu quer não ter estudo e virar uma faxineira? Tu quer não ter estudo e virar um lixeiro? Como se trabalho, ser uma doméstica, uma faxineira ou um lixeiro, um gari, fosse um castigo. Nomeando o trabalho como um castigo. E aí, se vocês olharem para qualquer trabalho, em todos eles existe um propósito, existe ali algo para ajudar pessoas. Quem recolhe o lixo está limpando a cidade, está ajudando a cidade inteira. É um trabalho muito digno e muito lindo, inclusive. A pessoa que é doméstica, que é faxineira, ela está ajudando muito aquela família, ela está mantendo a casa limpa, organizada. Só que daí a gente traz essa visão inconsciente de castigo. Isso a gente cresceu ouvindo isso. E aí entender que cada uma dessas coisas que eu falei aqui vai somando mais um ponto para as crenças que a gente tem em relação ao dinheiro
E aí a gente tem que parar e avaliar o que eu ouvia quando eu era criança. Não só sobre o dinheiro, sobre pessoas que têm dinheiro, sobre o trabalho em si. A visão que talvez tu tenha, e pode ser que seja muito inconsciente, de que trabalhar é castigo. Então, hoje eu tenho que trabalhar. Muito de quem trabalha na CLT tem aquela coisa de, esperar pelo final de semana e achar que a segunda-feira é o pior dia. Sendo que deveria ser o contrário. Nossa, segunda-feira, volto ao trabalho, eu vou ajudar pessoas, eu vou servir pessoas, sabe? E aí a gente carrega crenças muito pesadas, inclusive, em relação ao trabalho. E a gente tem que começar a mudar isso, né? A transformar. Cada vez que a gente fala ou pensa qualquer coisa em relação tanto ao dinheiro quanto ao trabalho, a gente tem que parar, talvez até anotar e analisar. E mudar essa visão. Não, peraí. Não é isso. Eu gosto, por exemplo, sou terapeuta. Amo o meu trabalho, amo atender, amo ajudar as pessoas. É justo que eu receba por isso. E é bom trabalhar. Eu me sinto feliz, eu me sinto bem ajudando as pessoas. Eu me sinto viva. Então, que bom que hoje é segunda-feira e eu tenho pessoas para atender. E aí tem um lado teu que de fato sente isso. Só que tem um outro que, como se fosse um elástico te puxando e dizendo, trabalho, peso, né? Coisa ruim, castigo, que é muito inconsciente. Que inclusive pode vir da palavra trabalho. Que tem esse significado de algo que era para castigar as pessoas. E que muitas vezes a gente não tem conhecimento. Então, eu achei importante trazer esse conhecimento aqui, porque me abriu várias caixinhas pensando, nossa, por isso que às vezes, por mais que eu ame meu trabalho, eu sinto aquele peso. Eu tô falando de mim. E eu acredito que vocês também sintam isso. Então, a gente tem que entender, por exemplo, hoje em dia não é mais opção mostrar o trabalho no Instagram. Tem coisas chatas de fazer ali? Tem várias coisas chatas de fazer. Por exemplo, fazer conteúdo. Eu, por exemplo, eu gosto de fazer conteúdo no sentido de... Eu sei que isso está ajudando pessoas, então eu gosto de escrever, gosto de ter ideia. Hoje mesmo eu tava lendo o livro e pensando, nossa, como que eu posso transformar isso num conteúdo para ajudar as pessoas? Como eu posso incluir isso na minha live? A gente vai pegando gosto por fazer, porque de fato a gente vai ajudando as pessoas. Principalmente depois que a gente aprende como fazer isso. Mas, lá mais no início, quando eu comecei a fazer conteúdo, pra mim era muito pesado fazer conteúdo. Nossa, porque eu não sabia fazer direito, porque eu tinha dificuldade, porque eu achava muito difícil. Só que assim, é meu trabalho, faz parte do trabalho e dá trabalho. E tá tudo bem. Eu tenho que entender que tem coisas que também eu não vou gostar tanto. Só que o nosso propósito ele precisa ser maior que qualquer dor. E aí a gente tem que ir trazendo essas percepções. Tá, isso aqui é ruim de fazer? Ok, então eu vou primeiro fazer isso que é ruim, para depois seguir ali o dia mais tranquilo fazendo as coisas que eu gosto, atender as pessoas, fazer live, seja lá o que for. Então essas percepções também são muito importantes, né? E aí, o dinheiro, o dinheiro que não entra aí pra ti, ele é reflexo justamente do poder que tu ainda não se autorizou a ter, a ocupar aí. Só que daí eu preciso que tu reflita sobre tudo que eu falei aqui hoje, sobre todos esses pontos. E, gente, eu poderia aqui citar pra vocês mais de 100 memórias que a gente tem em relação ao dinheiro. E provavelmente se eu citar essas 100 memórias, e eu construí até um dicionário sobre isso, só quem estiver na aula dia 21 comigo vai saber como acessar esse dicionário. Mas, spoiler aqui, quem pegou, pegou. Mas essas mais de 100 memórias, se eu falar todas aqui pra vocês, no mínimo, umas 30 de cara tu já vai te identificar e dizer, nossa, eu tenho essa memória, essa. Todas que tu precisa ressignificar ali em relação ao dinheiro, ganhar dinheiro, ao trabalho. E aí, vocês acham que isso vai ser resolvido assim? Rápido, no estalar de dedos? Não.
E é por isso que eu tô batendo aí o martelo todos os dias, dizendo pra vocês, estejam na aula dia 21, que o que eu vou revelar pra vocês é algo que vocês nunca viram, que vocês não sabem. E sabe quando tu já passou por vários processos? Inclusive, em cada etapa de um processo, eu não posso dar muito spoiler aqui, mas deixa eu tentar trazer de uma forma bem... não posso contar. Mas vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Por exemplo, tu é minha mentorada. Então, tu passa por todo o processo de desbloqueio emocional comigo. E aí são várias etapas. Tem a etapa de análise de temperamento, de tu te conhecer. Tem o processo do desbloqueio emocional. Tem a parte de autocura. Tem a parte de estratégia. Em cada uma dessas partes, no caminho, tu vai encontrando travas. E essas travas que tu vai encontrando no caminho, até mesmo enquanto tu tá ali passando pelo processo de desbloqueio, elas precisam ser eliminadas. Eu vou usar essa palavra. A gente precisa mudar o significado dela aí dentro da tua mente. E o que eu vou te revelar dia 21 vai ensinar justamente. Vai trazer esse segredo de como, mesmo quando tu passa ali por um processo, ou vocês atendem, por exemplo, pessoas com a técnica aí que vocês utilizam. E vocês identificam que por mais que a técnica seja boa, que ajuda a pessoa e ressignifique e muda, ficam algumas coisas ali que a gente não consegue acessar. Pois eu vou ensinar vocês a acessar tudo isso que fica aí pra trás. Sabe esses buraquinhos que vão ficando, que tu não consegue acessar? Pois é, eu vou ensinar vocês a acessar. E não posso contar mais, mas eu só digo pra vocês, estejam na aula e chamem pessoas para estarem lá também. Terapeutas, mentoras, pessoas que trabalham com desenvolvimento humano. Vocês não imaginam o quanto vocês vão ajudar essas pessoas e não só essas pessoas. Todas as pessoas que elas vão atender do dia 21 pra frente. Porque vocês não vão só aprender a fazer na vida de vocês. Vocês também vão aprender a aplicar na vida das outras pessoas e consequentemente, trazer melhores resultados para elas. Já falei demais, gente. Eu nem podia estar contando isso tudo para vocês, mas honrando quem está aqui e quem vai assistir a gravação depois até o final, contei um monte de coisa aqui. Então, estejam lá comigo, tá? E aí, o que acontece é que tu pode ter a melhor técnica do mundo, saber sobre marketing, entender tudo sobre o Instagram, mas nada disso vai resolver se tu tiver aí essas várias memórias que tu tem que formam crenças em relação ao trabalho, ao dinheiro, a tu crescer, a tu prosperar e todas as travas aí que tu identifica que tu tem. A segurar o dinheiro, né? Como eu falei, às vezes tu ganha muito bem já, mas não estagnou ali, acha que tá bom assim, não busca crescer. Só que lá bem no fundo, eu duvido que tu não quer crescer. Ó, Denise, já tô com roupa de ir. É isso aí, Denise. Essa aula promete. Promete. Olha, é a melhor aula que eu já dei na minha vida, eu juro pra vocês. O que eu vou entregar lá, o caminho que eu vou contar lá pra vocês, vai mudar tudo. Tudo mesmo, pra sempre na vida de vocês. Na vida de vocês, pessoal, na profissional, na relação com o dinheiro, com tudo. Eu tô muito empolgada. Nossa, eu tô muito empolgada por mim fazer essa aula hoje. Mas não, dia 21, ó, tem uma semana e 8 dias ainda pro dia da aula. Então estejam lá, chamem mais pessoas. Gente, mais pessoas precisam saber disso. Não guardem só pra vocês. Quem tá aqui, a Denise já tá aqui curiosa. E olha que Denise é minha aluna, minha mentorada, minha parceira, minha amiga, e nem ela sabe disso. Mas vai ter que estar lá na aula pra saber. Então, imaginem a vontade que eu tô, a animação que eu tô de chegar nessa aula e contar tudo isso pra vocês. É sério, eu tô muito empolgada. Tô muito empolgada e muito feliz. Muito feliz por poder compartilhar isso com mais pessoas. Porque é algo que, de fato, eu sentia que faltava. Precisei estudar muito, precisei investir para chegar nessa ferramenta.
mas tenho certeza que vai valer muito a pena e eu ainda vou me agradecer muito por isso, por todo o estudo, pela dedicação, por poder agora compartilhar isso com mais pessoas também. É, certo, gente? Bom, vamos lá, vamos seguir aqui que já deu minha meia hora aqui, ó, e eu dei papo, ainda trouxe mais os insights do livro, né? Mas de fato, ó, eu trouxe até um exemplo aqui de uma pessoa que eu atendi, que ela falou assim pra mim, terapeuta também. Ai, nossa, mas não foi só ela, tem várias pessoas que me trazem essa questão. Dessa história, né? Ela falou assim pra mim, eu não cobro caro porque eu quero ser acessível. Aí, disso aqui eu posso tirar vários exemplos. Teve uma outra que me falou assim, ai, aqui aonde eu moro não adianta eu cobrar caro porque as pessoas não têm dinheiro. E aí tem uma outra que falou também, eu até queria aumentar o valor da minha sessão, mas eu sei que se eu aumentar, as pessoas não vão mais vir fazer terapia comigo. Essa era a psicanalista. A outra era terapeuta capilar. E essa aqui era terapeuta, ela usava ali outras técnicas. A questão é, quando essa terapeuta me fala, eu não cobro caro porque quero ser mais acessível. Ser mais acessível para quem? Para quem valoriza pouco o que tu faz, o teu trabalho, ou para quem realmente quer transformar a sua vida. E aqui eu trago para vocês refletirem o seguinte: quando a pessoa de fato quer mudar de vida, transformar a sua vida e sair do lugar que ela está porque ela não aguenta mais, mesmo que ela não tenha muitas condições, ela vai dar um jeito. E eu trago eu como exemplo. Quando eu fiz a minha formação para me tornar mentora comportamental, eu tava 2 anos naquela coisa de eu sabia que eu precisava dar esse passo, não tinha condições na época, e fui acompanhando, né, quem foi a minha mentora, quem me deu a formação, eu fui acompanhando ela, e eu assistia as lives, via os conteúdos, e eu já tava sabendo ali, eu quero, eu preciso. Só que eu só tomei a atitude de entrar pra formação quando eu dei um basta de chega, eu não vou mais ficar nesse lugar, eu tô cansada, eu vou dar um jeito. E na época não era barata a formação, pra mim na época era cara, né? Nas condições que eu tava era cara, era quase 6 mil reais. Eu tinha condições? Não, mas eu dei um jeito. Eu não sei nem como, eu dei um jeito. Eu peguei, dei uma entrada, parcelei o restante e fiz. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E aí, de fato, eu não tinha condições. Eu dei um jeito porque eu entendi que eu precisava. E talvez tu esteja aí, às vezes, deixando de dar esse passo porque na tua cabeça tu não tem condições. Mas não é que tu não tem condições. As condições a gente faz. É uma desculpa que tu usa pra tocar pra frente e seguir ali empurrando com a barriga. Por quê? Porque às vezes a gente precisa olhar para coisas que não são tão confortáveis, né? Quando eu entrei para a formação, antes de eu saber tudo que eu sei e ajudar todas as pessoas que eu ajudo, eu precisei olhar para mim primeiro. Precisei olhar para dentro, precisei me conhecer, precisei trabalhar bloqueios que eu tinha. Porque senão não tinha como eu ajudar outras pessoas. E vocês acham que isso foi bom? Eu estava pagando caro para olhar para dor. Não é bom. Mas eu já tinha a consciência e fui ali eu aceitei pagar esse preço. Essa é a verdade. Então, talvez uma das coisas que tá te impedindo aí de crescer é que tu não tá aceitando pagar esse preço. E aí, essa história de, ai, não tem condições agora, esquece. Não, não é verdade. Se tu, de fato, entendeu que tu precisa dar esse passo, que tu precisa de ajuda de alguém, por exemplo, tu vai dar um jeito. E tu vai fazer o que tu tem que fazer. Seja um treinamento que tu precisa, seja uma mentoria, seja, sei lá, um acompanhamento com uma terapeuta, não sei. Independente do que for. Essa história de não tenho condições agora é tão mentirosa que eu vou te fazer uma pergunta. Se tu tá numa situação que não é a situação que tu quer continuar e tu não der um jeito agora de resolver isso, daqui a 6 meses,
Tu acha que tu vai estar igual, melhor ou pior? No mínimo igual, mas geralmente tu vai estar pior. Porque a tendência é que cada vez se agrave mais. Quer ver? Se eu tenho um bloqueio emocional leve, pode ser que eu consiga até resolver sozinha. Às vezes vendo uma live, nossa, era isso aqui que faltava, tu destrava e vai. Mas se o bloqueio é médio ou profundo, tu não consegue resolver sozinha. Se é médio, ele vai cada vez ficar pior e vai entrar ali para um profundo. Se é profundo, já era, tu não consegue resolver sozinha. E não importa se tu é terapeuta, não importa a formação que tu tenha, olhar para a dor da gente é algo que precisa de ajuda, de uma condução de alguém olhando de fora, com outro olhar, porque o nosso olhar, ele é o olhar da dor, e o olhar da dor não vai deixar tu resolver, entendem? Então, tudo isso são coisas que a gente precisa ir mudando aí, e entendendo que, de fato, não dá pra continuar nesse lugar. E aí que, se tu quer mudar essa tua versão aí, pra uma versão que eu digo que é mulher de sucesso, profissional de sucesso, e mudar totalmente os teus resultados para sempre, esteja comigo dia 21. Finalizo a aula te fazendo esse convite. Por quê? Não, antes de finalizar, eu até deixei um exercício aqui. Eu vou passar para vocês. Façam. Esse exercício, o que ele vai fazer? É pra te olhar mesmo pra tua realidade aí. E tem muita relação com tudo isso que eu falei agora por último, que nem tava aqui no script, mas eu senti no coração de falar pra vocês, porque é algo que eu acompanho muitas pessoas passando e de fato eu já passei. Mas pega aí papel e caneta, escreve aí qual é o valor que tu gostaria de ganhar por mês. E abaixo dele tu coloca aí qual é o valor que tu ganha hoje. Então, qual é o valor que tu gostaria de cobrar pela tua sessão? E qual é o valor que tu tira no mês? E qual é o valor que hoje tu realmente está ganhando? E o valor aí que tu está cobrando hoje pela tua sessão? E aí quando tu olha para essa diferença do que tu quer e de como está hoje, eu quero que tu olhe para essa diferença e tu te pergunte aí o que tu sente quando tu olha pra essa diferença. Então, por exemplo, hoje tu tá ganhando 2.000 por mês, tá? Mas tu gostaria de ganhar 10.000. Quando tu olha pra diferença entre esses 2.000 que tu ganha e os 10.000 que tu gostaria de ganhar, quando tu olha pra essa diferença, aí, o que tu sente? É medo? É culpa? É vergonha? É raiva? O que tu sente? E aí, é tu contigo aí pra fazer essa avaliação. O primeiro passo pra te começar a destravar essas questões aí é entender o que tá te impedindo. E quando tu entende esse sentimento, vamos supor, o sentimento que eu tenho é de raiva. Tá, ou medo, sei lá, o sentimento que eu tenho quando eu olho que hoje eu tô ganhando 2.000 e o que eu gostaria de ganhar era 10.000, eu sinto medo. De onde que vem esse medo? Quais foram as coisas em relação a dinheiro, a trabalho, a ser uma terapeuta, que vem na tua... Quais são as primeiras memórias que vêm de coisas que tu acha que tem relação com isso? Coisas que tu ouviu quando tu era criança, coisas que te ensinaram. E anota. O primeiro passo para te destravar é ter essa clareza. Por que tu não tá conseguindo sair dos 2.000 para ir pros 10.000, por exemplo? Enquanto tu não encarar isso, não olhar para isso, nada vai mudar. E pra gente resolver isso juntas, esteja comigo dia 21. Eu sei que muitas aí estão muito curiosas e é pra ficar mesmo, porque vai valer muito a pena, tá? Então, pra finalizar, eu só quero trazer uma frase aí, eu quero que vocês inclusive anotem. A prosperidade começa quando a honestidade chega. Que honestidade é essa?
não é com as outras pessoas, é contigo mesmo. Então tu precisa ser honesta contigo mesma para te dar espaço para essa prosperidade chegar. E quando eu falo aqui de prosperidade, eu não estou falando de dinheiro também, mas eu tô falando de prosperidade em todas as áreas da tua vida. Na financeira, na que tu se sente realizada, na tua saúde, na parte que tu consegue cuidar de ti, na parte que tu consegue se tornar uma pessoa melhor todos os dias. Então, isso é prosperidade, né? Quando tu deita no travesseiro e se sente bem, em paz, tranquila. Certo, minha gente? Amanhã nós estamos aqui de novo. Se tu não tá ainda no grupo VIP para participar do evento da aula dia 21, vai lá no link da bio, entra pro grupo e esteja lá comigo, porque eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender, tá? Dei um baita spoiler aqui. Quem tá chegando agora por último vai ter que assistir a live. Eu vou deixar ela salva, então assistam para vocês descobrir os segredos que eu contei aqui na live hoje. Bom, gente, beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã.